Fala pessoal do YouTube, eu sou o Enin, esse é o meu canal. Estamos aqui novamente, continuando aqui nesse vídeo. Nós vamos continuar as atividades sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Então eu já peço aí que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus colegas, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho e vamos às atividades que nós não podemos perder tempo. Então aqui nós fizemos até no outro vídeo, nós fizemos até o número 5 das atividades. E aqui nós vamos continuar de 6 em diante. Provavelmente nós não são 15, provavelmente nós não vamos resolver tudo aqui nesse vídeo. Mas vamos lá. Em um triângulo retângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 6 cm e 8 cm. Determine a altura relativa à hipotenusa desse triângulo. Então, nós temos aqui triângulo retângulo, Nós temos aqui uma altura e está falando que as projeções dessa altura sobre a hipotenusa, ou seja, o M e o N, medem 6 e 8 centímetros. E aí, qual das relações que nós podemos usar para determinar essa altura relativa, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa 6 e 8, e nós precisamos determinar a altura relativa à hipotenusa desse triângulo. Então nós vamos aqui, nós vamos usar sempre essa imagem aqui das relações, para vocês entenderem aqui as posições de M, de N, de H, dos catetos da hipotenusa. E nós temos aqui, uma relação, essa última aqui, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções, ou seja, M vezes N. Então, nós vamos usar essa relação aqui. Nós temos o M e temos o N, então H ao quadrado é igual a 6 vezes 8. Então, H ao quadrado é igual a 6 vezes 8, 48. Então, o H será igual a raiz quadrada de 48. Nós vamos usar a operação inversa aqui. Raiz quadrada de 48, a gente faz a fatoração aqui e a gente chega ao valor de 4 raiz de 3. Esqueci de colocar aqui centímetros, Então, 4 raiz de 3 centímetros é a medida dessa hipotenusa aqui, certo? Número 7. A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é 12 centímetros e uma das projeções mede 9 centímetros. Calcular a medida dos catetos desse triângulo. Então vamos lá. As informações que nós temos aqui. Nós temos que a medida da hipotenusa, da altura relativa à hipotenusa, o nosso H, 12 centímetros. Uma das projeções mede 9. Projeção é sempre M e N, tá, pessoal? É como se fosse a sombra de um dos catetos sobre a hipotenusa aqui, e a altura dividindo. E aqui a sombra desse cateto sobre a hipotenusa com essa altura dividindo aqui, formando outro triângulo retângulo. Então, a altura 12, uma das projeções é igual a 9. Nós precisamos calcular a medida dos catetos desse triângulo. Então, vamos lá com a nossa figurinha aqui. Nós precisamos calcular, então, os catetos desse triângulo aqui. Então, o que a gente vai usar? Nós vamos usar essa mesma relação aqui, que diz que a altura elevada ao quadrado é igual ao produto das projeções. Nós temos aqui a altura, nós temos uma das projeções. Então, isso aqui vai permitir que a gente calcule a outra projeção, que no caso será o N aqui. Então, vamos lá. A altura ao quadrado, 12 ao quadrado, é igual ao M, que é 9, e o N, que nós não sabemos. Então, 12 ao quadrado é igual a 9N. 9N é igual a 144, que é 12 ao quadrado, o resultado de 12 ao quadrado. Então, N será igual a 144 nonos, Esse 9 que estava multiplicando o N aqui, ele passa para cá, dividindo. Isso aqui vai nos dar 16 centímetros. Então,
essa medida aqui, ó, esse N aqui, 16 centímetros. E agora nós podemos já calcular aqui o A, né, a hipotenusa aqui, ó, que nada mais é do que a soma das duas projeções. Podemos calcular o B, né, que tem uma projeção aqui, ó, que diz que o cateto ao quadrado ele é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa, né? E o A nós já sabemos que é 25 centímetros, né? Nós descobrimos aqui, é só somar as duas projeções aqui, ó, 9 mais 6, 25. Então, o cateto ao quadrado é igual a 25 vezes 16. Então, B ao quadrado é igual a 400. Para descobrir o B, nós vamos extrair raiz quadrada de 400, né? Operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, B é igual a 20. Então, descobrimos mais uma medida aí, ó, 20 centímetros desse cateto. Depois, o C, nós temos aqui, ó, que o C vezes o N, ou seja, o produto do cateto pela projeção do outro é igual ao produto do outro cateto pela altura. Então, nós vamos substituir isso aqui, ó, 16, o N é igual a 16, né? Então 16C é igual a 20 vezes 12, que é o B, que nós descobrimos que é 20, e a altura que é 12. Então, 16C igual a 240, C será igual a 240 dividido por 16. 16 estava multiplicando, passou para cá dividindo, então C será igual a 15. Então, nós descobrimos aí a medida do cateto C, que é 15 centímetros. Então, a medida dos catetos desse triângulo. Calculamos aqui a medida dos catetos e também da hipotenusa. Número 8. Determine a medida das projeções em um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 12 centímetros e um dos catetos 4 centímetros. Então vamos lá, ó. Temos aqui o triângulo retângulo. Foi-nos dito que a hipotenusa mede 12 centímetros, ou seja, o A, e um dos catetos 4 centímetros. Determine a medida das projeções. Então, nós temos que descobrir aqui, ó, a medida do M e do N. E aí nós vamos usar essas relações aqui, né? Nós vamos usar aqui, ó, que o cateto elevado ao quadrado é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa, pela medida da hipotenusa. Então, C ao quadrado, nós temos aqui a medida do C, que é 4, né? Então, nós vamos substituir aqui, ó. O A é 12. Então, nós vamos encontrar esse M aqui, ó. Então, 4 ao quadrado é igual a 12M. 12M é igual a 16. M será igual a 16 dividido por 12. Né? O 12 passa para cá, está multiplicando, passa dividindo. M será igual a 4 terços de centímetros. Então, quando a gente faz a divisão aqui, 1,33 centímetros. E agora a outra projeção. Qual a relação que nós vamos usar? Nós temos aqui, ó, que o A não é a soma das projeções, né? A hipotenusa é a soma das projeções. Então, nós temos a medida de uma projeção, a medida da hipotenusa. Então, ficou fácil descobrir a medida do N aqui, ó. Então, o 12... a medida da hipotenusa, que é 12, é igual a 1,33 mais N. Então, N é igual a 12 menos 1,33, né? Eu passo o 12 que estava, o 1,33 que estava positivo, aqui ele passa para o outro lado negativo. Então, N é igual a 10,67 centímetros. Então, está calculado aí a medida das projeções. Número 9. Em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa mede 12 centímetros e a diferença entre as medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa é 7 centímetros. A hipotenusa desse triângulo mede... Então, vamos lá, ó. Nós temos aqui
falando para nós que a altura relativa à hipotenusa, 12. Então, esse H é 12. A diferença entre as projeções, ou seja, m menos n ou n menos n, n menos m é igual a 7, né? A diferença. Um menos o outro é igual a 7 centímetros. Então, agora nós vamos usar aqui, ó, nós vamos colocar esta equação em função de n. Eu vou deixar o n aqui antes, né? E vou dizer que n vai ser igual a 7, o menos n, m vai passar para cá mais m. Então, o meu n será igual a 7 mais m. Então, vamos lá. Considerando esta relação, que é a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, né? Então, nós vamos dizer que a altura é igual a 12, então 12 ao quadrado é igual ao m, que no caso aqui é 7, né? Eu inverti aqui, mas não tem problema não. 7 mais m é igual a m. Então, no lugar de n, eu vou usar 7 mais m, né? Porque o meu n agora, ó, é 7 mais m. Então, 7 mais m vezes o m. Isso aqui vai dar uma distributiva, ó. Esse m vai multiplicar o 7 que está aqui dentro e vai multiplicar o m. Então, como que a gente faz isso aqui, ó? Resolvendo já a potenciação aqui, 12 ao quadrado, que é igual a 144. 7 vezes m dá 7m, e m vezes m dá m ao quadrado. Então, só colocando na ordem aqui, ó, m ao quadrado mais 7m é igual a 144. Agora eu vou igualar essa equação aqui a zero. Então, eu vou ficar com m ao quadrado mais 7m menos 144 igual a zero. Opa, cheguei numa equação de segundo grau completa, né? ax ao quadrado, am ao quadrado mais bm mais c, que aparece sozinho aqui. Então, eu vou verificar os coeficientes dessa equação. Eu tenho aqui a que multiplica o m ao quadrado igual a 1, o b que multiplica o m igual a 7 e o c que aparece sozinho igual a menos 144. Então, agora eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta será igual a b ao quadrado, b é 7, 7 ao quadrado, menos 4, que é constante, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 144. Aqui ó, vai ser 7 vezes 7 ao quadrado, 49. Aqui vai ficar menos vezes mais dá menos, vezes menos dá mais. Então, vai ficar 49 mais 4 vezes 1 vezes 144, 576. Então, delta será igual a 525. 625. Coloquei errado aqui, viu, pessoal? Aqui é 625. Só consertando aqui, ó. 625. E vamos encontrar as raízes dessa equação. Nós vamos encontrar duas raízes, né? Provavelmente uma negativa e outra positiva, e nós vamos trabalhar com a positiva, porque nós estamos trabalhando aqui com medida. Então, o m1, vai ser igual a menos b, né, os m, mais e menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Então, vamos lá. M vai ser igual a menos 7, né? Menos b, menos 7, mais raiz quadrada de delta é 625, não é 525, tá? Vamos ajeitar isso aqui. Vou pegar uma canetinha preta aqui. 625. Não vai fazer feiura, não. Então, quando a gente extrai a raiz quadrada de 625, a gente encontra 25.
Então, ó, 25 menos 7 dividido por 2. 25 menos 7 é 18 dividido por 2 é igual a 9. Né? Então, o m é igual a 9 e o n vai ser igual... nós vamos usar aqui, né, essas equações que nós fizemos aqui. Ó. Então, n não é igual a 7, não é igual a 7, mas m, no caso aqui, coloquei errado, mas é m. Então, 7 mais 9 é igual a 16. Então, as projeções são 9 e 16. M igual a 9 e n igual a 16. Número 10. As medidas dos catetos de um triângulo retângulo são x mais 5, x mais 1 centímetro e a hipotenusa x mais 9. Determine o perímetro desse triângulo. Vamos lá. X mais 1, x mais 5, hipotenusa x mais 9. Aqui nós vamos usar Pitágoras, né? Nós vamos dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E as medidas que nós temos aqui. E aqui, ó, isso aqui é um quadrado perfeito, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, quando a gente faz essas continhas, né, fica assim, ó. X mais 9 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 18x mais 81. Ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né, 2 vezes 9 vezes x, que é 18x, mais o quadrado do segundo, 9 ao quadrado é 81. Aqui a mesma coisa, né, e nós vamos ter essa equação gigante aí. E aí, o que nós vamos desenvolver isso aí? Nós vamos juntar essas duas aqui, ó, tá somando, né? X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2x mais 10, 10x, 12x, 1 mais 25, 26. Então, fiquei com x ao quadrado mais 18x mais 81 igual a 2x ao quadrado menos 12x mais 26. E eu vou juntar essas duas aqui e igualar a zero. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou igualar aqui vou deixar os coeficientes de x ao quadrado e x de um lado e os números do outro lado, por enquanto. Né? Então, fiquei com x ao quadrado, o 2x ao quadrado passou para cá negativo, 18x, o 12x passou para cá negativo, 26 mais 81 passou para lá, menos 81. Desenvolvendo isso aí, eu cheguei na equação do segundo grau, menos x ao quadrado mais 6x igual a menos 55. Por enquanto não é equação do segundo grau, né? Mas se eu igualar a zero, vira uma equação de segundo grau de coeficientes a igual a menos 1, né, que está multiplicando x ao quadrado, b igual a 6, que está multiplicando x, e c igual a 55, que é o termo que aparece o número somente aqui. Né? Então, vou desenvolver isso aqui, ó, usando a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui, ó, b é 6, né? 6 ao quadrado, menos 4 que é constante, vezes a que é menos 1, vezes c, 55. Quando eu faço essa conta aqui, eu chego no valor de 6 ao quadrado, que é igual a 36. Aqui, menos vezes menos vira mais. 4 vezes 55 dá 220. Então, delta é igual a 36 mais 220, 256. Eu vou ter o x, encontrar a raiz aqui, ó. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, vezes 2 vezes o a é menos 1. Desenvolvendo isso aqui, eu chego em x igual a menos 6, menos a raiz de 56, que é 256, que é 16, menos 6, menos 16, dividido por menos 2. E chego em menos 6, menos 16, juntando os negativos aqui, menos 22 dividido por menos 2,
menos vezes menos dá mais, 22 por 2 dá 11. Pessoal, nesse e no anterior que nós fizemos aqui, eu encontrei só uma raiz aqui, eu já coloquei direto a que nos interessa aqui, que é a positiva. Porque a outra, se eu fizesse aqui com mais a raiz de delta, daria negativo. E nesse caso aqui, né, para adiantar o nosso serviço aqui, porque o resultado negativo não nos interessa, porque nós estamos tratando de medidas, né? Então, só para esclarecer e para adiantar o vídeo aqui, senão fica muito longo. E agora eu vou substituir o x aqui pelo valor que eu encontrei aqui, por essa raiz que eu encontrei aqui, que é 11, né? Então, aqui fica 11 mais 1 é igual a 12, 11 mais 5, 16, e 11 mais 9, 20. E o perímetro que está pedindo aí, eu vou somar as medidas, né? 12 mais 16 mais 20, que é igual a 48 centímetros. Número 11. No triângulo ABC, retângulo em A, né? Então nesse caso ele é retângulo aqui, determina as medidas ACNH e determina a área e perímetro do triângulo ABC. Então vamos lá, ó. Nós temos aqui a medida de um cateto e de uma projeção. Então eu sei que, usando essas duas medidas aqui, eu posso encontrar o valor da hipotenusa, porque o cateto elevado ao quadrado ele é igual ao produto da sua projeção pela medida da hipotenusa. Então vamos lá. 6 ao quadrado é igual a 4 vezes o A. 6 ao quadrado, 36, 4A é igual a 36, o A igual a 36 dividido por 4, que é igual a 9. Então, a medida da hipotenusa é igual a 9, né? O A é igual a 9. E eu sei que o A é igual a M mais N. Né? O A é nada mais do que a soma das projeções aqui, ó. Esse pedaço mais esse aqui, ó. Então, ficou fácil de eu descobrir o N aqui, ó. Então, o A é igual a 9, o A 9 é igual a M, que é 4 mais N. Então, N será igual a 9 menos 4, que é igual a 5. Então, N é igual a 5. Esse cateto aqui, elevado ao quadrado, é igual ao produto da medida da projeção pela medida da hipotenusa, né? Então, nós temos aqui a medida da projeção e da hipotenusa. Então, c ao quadrado é igual a 9 vezes 5, c ao quadrado é igual a 45, c é igual a raiz quadrada de 45, que é igual a 3 raiz de 5. Então, o c aqui, 3 raiz de 5. A altura, nós temos essa relação aqui, ó, que diz que a hipotenusa vezes a altura, o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos. Então, nós vamos substituir aqui, ó, a hipotenusa 9, a altura nós não sabemos, cateto 6, esse aqui, e esse aqui 3 raiz de 5. Então, nós vamos ficar com 9H igual a 6 vezes 3, 18 raiz de 5. O H, nós vamos passar esse 9 que está dividindo, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. 18 dividido por 9 dá 2, então o H vai ser 2 raiz de 5. Então, a medida da altura aqui, ó, 2 raiz de 5. E a área do triângulo, né, nós vamos... é a sua base vezes a altura dividido por 2. Como aqui nós temos um triângulo retângulo, ele é retângulo aqui, nós podemos considerar C como base e o 6 aqui como altura. Ou nós podemos considerar esse cateto aqui, o 6, como base e esse aqui como altura. E como nós já temos aqui a altura a partir da hipotenusa, nós podemos considerar a hipotenusa como base e a altura que nós descobrimos aqui, ó. Então, já coloquei aqui, né? A altura é igual... A área é igual à base, que é A, né? A hipotenusa A, vezes a altura, que é 2 raiz de 2, 2 raiz de 5 dividido por 2. Aqui nós podemos cancelar esse 2 com esse 2,
e eu fico com apenas 9 raiz de 5 unidades quadradas, né, de medida, porque é a área. E o perímetro, nós vamos, quando eu faço a aproximação aqui, 9 raiz de 5, 20,12 unidades quadradas. E o perímetro é a soma, né, dos lados aqui. Eu vou somar o C com o A com o 6 aqui, com o B. Então, quando a gente soma, 9 mais 6, mais 3 raiz de 5, 9 mais 6, 15, e a gente fazendo a aproximação aí, nós chegamos a 21,7 unidades de medida. Nós vamos fazer aqui o 12, né, e encerrar esse vídeo para não ficar tão longo, né, já está bem extenso, bem longo, para não ficar tão cansativo. Então aqui, ó, no triângulo ABC, retângulo em A, nesse caso retângulo aqui, determine as medidas de C, N, H e B e determine a área e perímetro do triângulo ABC. Então vamos lá. Nós temos aqui a medida da hipotenusa e uma das projeções apenas. Mas nós sabemos que esse cateto elevado ao quadrado, ele é igual ao produto da medida da sua projeção pela medida da hipotenusa. Então aqui, ó, nós podemos dizer que B, a hipotenusa, né, primeiro aqui, ó, está muito fácil de calcular. Se ela toda é 20, a projeção é 7. Então, o N vai ser igual a 20 menos 7, né, que é igual a 13. Então, a gente já pode colocar os valores aqui, ó. Agora, o cateto, esse cateto ao quadrado é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. C ao quadrado é igual a 260. C vai ser igual a raiz quadrada de 260, que vai ser igual a 2 vezes raiz de 65, fazendo a fatoração aqui, né, tirando o que a gente pode tirar da raiz. O B ao quadrado, que eu falei aqui, é 20 vezes 7, produto da hipotenusa pela sua projeção, que é igual a 140. O B vai ser igual a raiz quadrada de 140, que é igual a 2 raiz de 35. H é igual ao produto das projeções, né? A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, H ao quadrado é igual a 13 vezes 7, que é igual a 91. H ao quadrado é igual a 91 e H é igual a raiz quadrada de 91, que é mais ou menos 9,53 centímetros. E vamos calcular a área, né? Que é base vezes a altura dividido por 2. Novamente aqui eu vou usar, eu já expliquei que eu posso usar qualquer um dos lados qualquer um dos catetos como base, o outro como altura, por ser triângulo retângulo, né? E a altura é uma reta perpendicular à base no triângulo aqui, formando um ângulo de 90, o cateto vai ser essa altura, né? Perpendicular. Mas vamos do jeito aqui que está o triângulo aqui, a hipotenusa como base e usando a altura que nós encontramos aqui. Então vai ser, a área vai ser igual a 20 vezes 9,53, que é a altura, dividido por 2. Esse 20 aqui nós podemos simplificar com esse 2 aqui, ó, 20 dividido por 2 dá 1, dá 10, né? Desculpe, 20 por 2 dá 10. Então nós ficamos com 10 vezes 9,53. Quando a gente multiplica por 10, é só deslocar essa vírgula uma casa para a direita. Então vai ficar a área do triângulo 95,3 unidades quadradas. E o perímetro é a soma de todos os lados, né? Do A, do B e do C. Fazendo as aproximações aí, nós ficamos com 20 mais 11,83 mais 16,12, que é igual a 47,95 unidades. Então, por enquanto é isso, pessoal. Nós temos mais um vídeo ainda, nós teremos mais um vídeo terminando de resolver as atividades sobre relações métricas no triângulo retângulo, certo? Qualquer dúvida, coloca nos comentários aí que eu te ajudo.